Olá, doutores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma aula do professor Arley Souza. Vamos abordar agora, meus amigos, o tema pessoas jurídicas previstas no Código Civil, da maneira mais completa possível para que vocês consigam fazer as questões de prova que vão cair na sua prova e ter êxito, né, portanto, no concurso do TJ do Rio Grande do Norte, né? Quem for fazer também o concurso do MP da Paraíba, também no concurso do MP da Paraíba, né? Sabemos que esse concurso aqui é focado para o TJ do Rio Grande do Norte, mas muitos dos conhecimentos que estamos aqui distribuindo para vocês serão importantes e lhes ajudarão em outros concursos públicos que vocês, porventura, venham a fazer. Beleza, meus amigos? Então, desde já peço aos amigos aí, os colegas que estão estudando, né, que assistam às aulas na sequência lógica e cronológica das aulas, certo? Com isso, vocês vão assimilando os conceitos básicos, depois leem a nossa apostila e fazem os exercícios. Seguindo essas três dicas, vocês terão muito êxito na prova de vocês. Peço também, caso vocês tenham interesse, em seguir o meu canal no Instagram, Prof. Arley Souza, né? Porque naquele canal eu estou dando dicas de concurso de processo civil, começarei a dar dicas de direito civil e também para o concurso do TSE unificado, devo também dar dicas de direito eleitoral, que são assuntos com os quais eu tenho afinidade, eu me dedico aos estudos, tá certo? Então, se vocês quiserem me seguir, será um prazer tê-los lá. E lá já tem várias dicas de processo civil. Toda semana eu boto 3 ou 4 de processo civil, até acabar o conteúdo do concurso, do TJ da Paraíba, aliás, do TJ do Rio Grande do Norte e do MP da Paraíba, para depois que passar essa fase desse concurso, eu começar a abordar com vocês lá temas de direito eleitoral, que vai ser o próximo concurso em que nós teremos projeto de ensino. Bom, meus amigos? Então, vamos lá compartilhar com você a nossa aula. Hoje nós vamos falar das pessoas jurídicas, tá certo? Esse é o nosso foco na aula de hoje, que é a aula 6, parte 1, né? E espero que consigamos acabar aí em até 3 ou 4 vídeos, todo o tema de pessoa jurídica, porque a gente vai lá no edital e lê assim, ó, pessoas jurídicas, disposições gerais, domicílio, associações e fundações. Isso aqui, meus amigos, é um mundo, né? É um mundo, certo? Só para tratar disso aqui, na minha apostila, que já é resumida, né, nós conseguimos fazer isso em 13 laudas. Então, percebam que, se vocês forem estudar isso por um livro, vocês vão ter aí 50, 60 páginas para poder se dedicar com a profundidade que pode vir a cair na sua prova. Mas o nosso objetivo é ser focado. Então, a gente já reduziu aí para 13, somente o que tem caído e o que já caiu em provas anteriores, direcionando você no estudo do seu concurso. Esse é o método do Mentores Cursos, né? E do professor Arley para ajudar vocês a alcançarem o sonho de ingressar na carreira pública. Beleza? Vamos lá. Então, pessoas jurídicas. Vamos começar a tratar disso. Professor, o que é uma pessoa jurídica, né? Primeira coisa que a gente tem que responder é isso. Pessoa jurídica é todo ente formado por uma coletividade de pessoas ou bens, certo? Pessoas jurídicas é todo ente formado por uma coletividade de pessoas ou bens que adquirem personalidade jurídica própria, ou seja, criam uma personalidade jurídica própria, por força de disposição legal. Então, esse é o conceito genérico de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica é formada por uma coletividade de pessoas, adquirem ou bens, né? Essa pessoa jurídica, uma personalidade jurídica própria, que não se confunde com a personalidade das pessoas naturais que compõem a coletividade de pessoas, certo? E isso é autorizado no nosso ordenamento jurídico. Assim, doutores, a pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios. Ela é uma unidade de várias pessoas naturais ou de um patrimônio. Ela é uma unidade. A pessoa jurídica é uma, formada por várias pessoas naturais ou por um conjunto de bens, por um conjunto patrimonial. E essa pessoa jurídica visa a consecução de certos fins, visa alcançar certos fins, sendo ela reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações.
Nós até já debatemos em aulas anteriores que as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade, né? Lembremos das aulas 4 e aula 5, onde nós debatemos esse ponto, introduzindo um pouco do tema pessoa jurídica. Beleza? Beleza. Observação importante, né? A expressão pessoa jurídica é mais utilizada em nosso país, como também no direito alemão, italiano e espanhol. Em outros países, se denomina pessoa coletiva, como, por exemplo, no direito português, ou pessoa moral, como no direito belga ou francês, ou ente de existência ideal, como acontece no direito argentino, certo? Então, são formas diferentes de denominar o mesmo fenômeno, qual seja, união de pessoas naturais, criando uma pessoa jurídica, uma pessoa única jurídica, ou união de bens, criando o que nós chamamos de fundações, que também surge a partir de uma personalidade jurídica própria. Assim, podem ainda ser encontradas as expressões pessoas sociais, pessoas compostas, pessoas universais, pessoas abstratas, pessoas fictícias. São todas nomenclaturas que nós podemos encontrar na doutrina que aborda o tema de pessoas jurídicas. Desculpe aí. Beleza? Show de bola, professor. Entendi. Vamos seguindo aqui. As pessoas jurídicas, meus amigos, elas podem ser classificadas, certo? De diversas formas. Elas podem ser classificadas de diversas formas. Levando-se em consideração a nacionalidade da pessoa jurídica, estrutura interna da pessoa jurídica ou a função que a pessoa jurídica exerce. Quanto à nacionalidade, elas podem ser divididas em pessoas nacionais ou estrangeiras. Imagine uma empresa multinacional como, por exemplo, a Apple. Ela é uma pessoa jurídica internacional, que pode até ter uma filial interna aqui no Brasil. Mas a Apple nasceu nos Estados Unidos, né? Então, ela é uma pessoa jurídica estrangeira. Uma empresa, uma pessoa jurídica estrangeira. Né? Quanto à nacionalidade, elas podem ser divididas em nacionais ou estrangeiras. Pessoas jurídicas nacionais são aquelas que nasceram aqui no Brasil, que se constituíram a partir de leis brasileiras, certo? Quanto à estrutura interna, as pessoas jurídicas podem ser classificadas como corporações ou fundações. Corporações ou fundações. As corporações são compostas pela reunião de pessoas naturais, como, por exemplo, as sociedades e as associações. Já as fundações são compostas por um conjunto de patrimônio destinado a uma finalidade específica, um conjunto de bens. Ok? A principal classificação das pessoas jurídicas diz respeito à sua função, podendo elas ser divididas em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a principal classificação, inclusive classificação adotada no nosso Código Civil. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Beleza. Pessoa jurídica nacional ou estrangeira. A pessoa jurídica nacional é aquela organizada conforme a lei brasileira e tem no país a sede da sua administração. Essas são pessoas jurídicas nacionais. A pessoa jurídica estrangeira, ela é consolidada, formada, a partir do ordenamento jurídico do seu país de origem, certo? E ela só vai poder funcionar aqui no Brasil se tiver autorização expressa do Poder Executivo. Ok? Na defesa dos interesses nacionais, a pessoa jurídica estrangeira, para atuar no Brasil, precisa de autorização do Poder Executivo. Tá joia? Beleza, beleza. Corporação e fundação, né? Quanto à estrutura interna, em que se tem... Quanto à estrutura interna, nós temos a Universitatis Personarum, que é a corporação. Corporação, em latim, tem esse nome, Universitas Personarum. Um conjunto de pessoas que, coletivamente, goza de certos direitos
e os exerce por meio de uma vontade única. Por exemplo, as associações e as sociedades. Universitas Bonorum compreende a ideia de fundações, né? Que é um patrimônio personalizado com uma destinação específica, né? Com o fim que a unidade lhe dá, certo? Por exemplo, as fundações. Então, essas expressões, meus amigos, eu trouxe porque às vezes elas caem, certo? Então, compreender que Universitas Personarum compreende as corporações é importante, e as corporações são formadas por pessoas naturais, é importante. Compreender que a Universitas Bonorum compreende um patrimônio personalizado por meio da pessoa jurídica também é importante. A forma de pessoa jurídica que hoje em dia traduz a destinação de um patrimônio específico no Brasil é chamada de fundação, certo? São as fundações. Beleza, professor, tranquilo, entendi. Agora vamos debater aqui quanto à natureza da personalidade jurídica. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são as reguladas pelo direito público. As de direito privado são reguladas pelo direito privado. Isso é importante a gente saber, certo? As pessoas jurídicas de direito público podem ser de vários tipos. Nós vamos falar aqui de algumas, né? As pessoas jurídicas de direito público podem ser de vários tipos. Tipo 1, pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são essas? Pessoas jurídicas de direito público externo. São os estados estrangeiros e as demais pessoas reguladas pelo direito público internacional. Como exemplo, nós temos França. França é uma pessoa jurídica de direito público estrangeiro externo. Certo? França, Suécia, órgãos multilaterais das Nações Unidas, OIT, OMS, são pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas estrangeiras. Certo? Santa Sé, que é Santa Sé. Santa Sé. Certo? Cruz Vermelha, todas essas são pessoas jurídicas de direito público externo. União Europeia é uma pessoa jurídica de direito público externo. Mercosul, certo? Elas são regulamentadas por normas de direito internacional. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, tranquilo. E as outras são as pessoas jurídicas de direito público interno. Aí, esse é um rol mais limitado, é um rol menor, né? Ela compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios, que são autarquias federais, as autarquias, as associações públicas e as fundações públicas, tá certo? São pessoas jurídicas de direito público interno. Então, nós temos a União, estados, DF, municípios, esses são chamados entes políticos. Aí nós temos os territórios, que funcionam como uma autarquia, né? São autarquias territoriais, pessoas jurídicas de direito público. Nós temos as próprias autarquias, como, por exemplo, o INSS, as universidades públicas federais, são criadas no formato de autarquias. Ok? São criadas no formato de autarquias. Nós também temos as associações públicas, formadas por várias entidades públicas, vários entes públicos, isso é possível, certo? E demais entidades de caráter público criadas por lei. Essas autarquias, essas fundações públicas, essas associações públicas, elas são criadas por lei, certo? Importante adentrar o seguinte, ó. Sociedade de economia mista, SEM significa sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Economia mista. E empresas públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, elas fazem parte da administração pública indireta, mas elas não têm personalidade jurídica de direito público. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, certo? Elas são pessoas jurídicas de direito privado, embora façam parte da administração pública indireta.
Está errado aqui. Indireta. Erro de digitação. Certo? Então, elas fazem parte da administração pública indireta, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Sociedade da economia mista, empresas públicas, subsidiárias. Nós, inclusive, hoje em dia, temos chamado esses conjuntos aqui de estatais. Beleza? Beleza, professor, beleza. Então, nós temos as pessoas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado agora. Vamos abordar elas. Quem são elas, as pessoas jurídicas de direito privado? São aquelas, meus amigos, que estão reguladas no Código Civil. Certo? As pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que estão reguladas pelo direito privado, ou seja, no Código Civil, com algumas normas aí no Código Comercial, certo? Ou Código Comercial, né? Que é estudado em direito empresarial, certo? Alguma parte da regulamentação é feita lá. Também a lei de falências aborda alguns temas de pessoas jurídicas de direito privado, tá joia? São assuntos abordados no direito civil e no direito empresarial. No que toca ao direito civil, nós temos aqui regulamentados no Código Civil as associações, que são pessoas jurídicas intersubjetivas, sem finalidade lucrativa. Ou seja, as associações são pessoas jurídicas criadas pela união de pessoas físicas, de pessoas naturais, que não têm fins lucrativos. Se tiver fim lucrativo, o nome muda. Passa a ser uma sociedade, certo? Mas as associações não têm finalidade lucrativa. Essa é a principal característica das associações. Não possuem finalidade lucrativa, certo? Podem ter vários tipos de finalidades, só não podem, para serem associações, ter finalidade lucrativa. Aí não podem. Por exemplo, elas podem ter finalidades recreativas, filantrópicas, educacionais, religiosas, políticas, certo? Todas essas finalidades são permitidas para as associações previstas no Código Civil. São associações, pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a regra. Olha? Beleza, beleza, beleza. Quem exerce a fiscalização e o controle dessas associações, meus amigos, é o Ministério Público. Incumbe ao Ministério Público fiscalizar, controlar as atividades das associações para averiguar se elas estão atendendo às disposições legais, regulamentares, quanto ao tema do direito civil, quanto ao seu estatuto, né, quanto ao alcance das finalidades propostas. Tá joia? Beleza. Ela até pode desenvolver uma atividade que produz algum lucro, mas esse lucro não é a finalidade da associação. Esse lucro, na verdade, ele pode ser utilizado para fins de manutenção da própria associação. Ou seja, quem não tem fins lucrativos é a associação. Mas isso não impede que a associação exerça atividade e tenha fontes de renda lucrativas, mas essa lucratividade obtida através de outras fontes de renda deve se destinar à própria associação e aos fins a que ela se destina. Joia? Por isso que eu escrevi aqui, ó, a associação pode desenvolver uma atividade que gera lucro? Pode sim. Mas isso serve para levantar fundos para a sua atividade, né? Mas a arrecadação obtida com essa atividade, ela deve ser revertida sempre para alcançar o fim da associação, já que a finalidade principal da associação não pode ser a lucratividade. Beleza, meus amigos? Assim, não perde a categoria de associação, mesmo se realizar negócios para manter ou aumentar o seu patrimônio, sem, contudo, proporcionar ganhos aos associados. Nas associações, por exemplo, nós não temos repartição de lucros, né? Por quê? Porque a finalidade da associação, como eu já disse, não é lucrar, né? É prestar outros serviços educacionais, de saúde, de lazer, recreação. Então, se a finalidade for lucrativa, não se deve criar a pessoa jurídica, a associação, que é formada pela união de pessoas naturais, no formato de associação. Se a finalidade ela é lucrativa, o formato dessa pessoa jurídica tem que ser outro, a natureza jurídica tem que ser outra. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos seguindo aqui a nossa exposição e a teoria mínima para que vocês consigam regularizar aí e realizar os exercícios, né?
Para o Conselho da Justiça Federal, os partidos políticos e as entidades religiosas têm natureza associativa e, portanto, são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? A existência legal da associação surge com o assento do seu estatuto, em forma pública ou particular, no registro competente, no cartório de registro de pessoas jurídicas, certo? Desde que satisfeitos os requisitos legais. Tendo ela objeto lícito, ela tem que ter objeto lícito, e estando regularmente organizada. Então, as associações, as pessoas jurídicas de direito privado, ao serem criadas, precisarão cadastrar os seus estatutos ou seus contratos sociais, no caso de uma sociedade empresária, por exemplo, no cartório de registro de pessoas jurídicas, certo? Ou no ofício de registro de pessoas jurídicas. Sem o registro, será considerada uma associação irregular, né? Ou seja, ela não será uma pessoa jurídica propriamente dita, porque ela será uma associação irregular. Ou melhor, ela será uma associação não personificada, certo? Já que não tem personalidade jurídica, porque para criar a personalidade jurídica desta associação, ou seja, para ela ficar uma associação regular, ela precisa fazer o registro e os assentos dos seus atos constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas. Beleza, meus amigos? Show de bola, professor, show de bola. Estou entendendo. Não há entre os associados, no que toca às associações, né, estamos estudando ainda elas, direitos e obrigações recíprocos. Vamos ver aqui o que diz o Código Civil em alguns artigos, para a gente compreender bem o tema associação. O artigo 55 fala assim: os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias e vantagens especiais. Então, numa associação, você pode ter isso no seu estatuto, né? Por exemplo, algum privilégio para um sócio fundador, né? Para um associado fundador, isso é permitido. Eles devem ter direitos iguais, mas o estatuto poderá prever instituir categorias com algumas vantagens especiais. A qualidade de associado, meus amigos, ela é intransmissível. Não é possível transacionar a qualidade de associado como regra, exceto se o estatuto disser o contrário, né? A qualidade de associado é intransmitível se o estatuto não dispuser o contrário. Ou seja, como regra, o caráter pessoal do associado, as características pessoais do associado, são importantes para que a associação o aceite. Quem quer ingressar numa associação e ser aceito tem que ter um caráter, tem que ter uma qualidade que faça com que os associados o aceitem nessa associação, né? E em aceitado, esse caráter ele é intransmissível, a não ser que o estatuto permita essa transmissibilidade para outro associado. Joia? Beleza, professor, tranquilo. Parágrafo 1 do artigo 56. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela, ou seja, a transferência dessa cota, dessa parcela, de per si, ou seja, por si só, não resulta por si só na atribuição da qualidade de associado, salvo disposição diversa do estatuto. Ou seja, nas associações, meus amigos, a afinidade entre o associado e os demais membros da associação é essencial para que ele possa continuar fazendo parte da associação. As características pessoais são importantes, né? E devem estar previstas no edital, de modo que não é a mera venda de uma cota-parte do patrimônio que o associado tenha que vai permitir automaticamente converter o associado converter quem vendeu aquela cota-parte, converter o comprador da cota-parte em associado. É preciso que os demais associados concordem com as características e com a inclusão dessa pessoa como associado, certo? Repito, o caráter pessoal, né, as relações pessoais entre os associados é fundamental para que este seja aceito como sócio dessa associação. Beleza, doutores? Tranquilo? Show de bola. Artigo 57.
A exclusão de associado só é admissível havendo justa causa, né? Assim reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Beleza? Ou seja, para o indivíduo ser expulso, ser excluído da associação, ele precisa ter garantido a ele um procedimento que permita o direito de defesa e de recurso, ou seja, o devido processo legal. Lembra que nós falamos na aula de processo civil sobre a aplicação horizontal dos princípios processuais, né? Uma dessas aplicações horizontal dos direitos fundamentais, né? Principalmente os direitos de natureza processual, está aqui representada, qual seja a associação, uma instituição privada, formada por particulares, pessoas naturais, está limitada pelo direito fundamental do devido processo legal, por exemplo, para poder excluir um dos sócios. Ele tem que ter o direito à defesa, tem que ter direito à defesa, a recurso, certo? Que isso deve estar previsto no Estatuto. Beleza, meus amigos? Beleza. Artigo 58 diz o seguinte: nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que ele tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma na lei ou no Estatuto. No caso da associação, o principal órgão, meus amigos, é a Assembleia Geral, certo? No caso das associações, o principal órgão deliberativo é a Assembleia Geral e compete a ela, privativamente, destituir os administradores, alterar o Estatuto. Isso tudo foi alterado em 2005, ou seja, após 3 anos de vigência do Código Civil. Show de bola. Parágrafo único. Para as deliberações a que se refere os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigida deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim. Ou seja, se quer eleger ou destituir administradores, ou se quer alterar o Estatuto, é preciso fazer uma convocação da Assembleia destinada especificamente para esse fim. E o quórum será estabelecido pelo Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores desta associação. Artigo 60 diz o seguinte: a convocação dos órgãos deliberativos, né, da associação, far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-lo. Então, suponha que tenha uma minoria dos associados querendo fazer uma convocação dos órgãos deliberativos de uma associação. É preciso, pelo menos, a subscrição de 1/5 dos associados para que essa convocação possa ser realizada. Joia? Beleza. Lembrando que 1/5 equivale a 20%. Beleza? Artigo 61, tratando ainda das associações. Dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio líquido, depois de deduzidos, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto. Então, suponha que uma associação precise ser dissolvida. Ela vai ter um patrimônio, ela vai ter material do expediente, vai ter patrimônio próprio, certo? E os bens dessa associação, após a sua destituição, deverá ser destinado para uma entidade com fins não econômicos designada no Estatuto. Ou sendo este omisso, ou seja, se o Estatuto for omisso, por deliberação dos associados, essa destinação desses bens pode ir à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Beleza? Então, se a associação fosse destituída, os bens que ela possuir, o patrimônio que ela possuir, será destinado, né, ou ao que foi previsto no Estatuto, uma entidade que não tenha fins econômicos, ou a alguma instituição municipal, estadual ou federal que tenha fins idênticos ou semelhantes aos fins da associação. Beleza, professor, beleza. Parágrafo 1º do artigo 61. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o valor, respectivo valor, as contribuições que tiverem prestadas ao patrimônio da associação. Então, é possível que os associados sejam restituídos daquilo que eles gastaram com a associação. Isso não é repartição de lucros, é restituição de valores pagos, né, pelos associados para a manutenção da associação. Eles poderão ser restituídos. Show de bola, professor. Estou entendendo bem, professor. Estou entendendo bem.
Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no DF ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, se não existir, o que remanescer de seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal e da União. Show de bola? Então, primeiro você vai para a Fazenda do Estado, no segundo lugar, para a Fazenda do Distrito Federal, porque se for lá no DF, né, vai para a Fazenda do Distrito Federal. E se for um território federal, vai para a União, certo? Caso não exista no município entidade com as características semelhantes, né, entidades não lucrativas com finalidades semelhantes a que a associação possuía. Então, a associação é um tema muito importante. Ela não tem fins lucrativos. Ela é composta pela união de pessoas naturais com um fim não lucrativo, certo? Tem que pensar nisso. Ela pode até exercer finalidade lucrativa, exercer atividades que gerem lucro, diríamos assim, mas ela não tem uma finalidade em si lucrativa. Ela pode ter, por exemplo, lá no seu prédio, a Associação de Moradores de Ponta Negra, ela cria lá uma lanchonete e cede aquela lanchonete para vender determinados lanches. Beleza. O lucro gerado dessa atividade, que vai ingressar nos cofres da associação, deverá ser revertido para a própria associação, para alcançar a finalidade que fez a associação ser instituída. Beleza? Então, além das associações, que nós estudamos com alguns detalhes agora, nós ainda temos as sociedades, que são criadas a partir da união de pessoas naturais, só que dessa vez com finalidade lucrativa. Isso é a principal diferença das sociedades para as associações, certo? Elas têm finalidade lucrativa. As sociedades podem ser empresária ou sociedade simples. Pode ser uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. Isso vocês estudam com detalhes no direito comercial, não é assunto da nossa matéria. A gente tem que apenas saber a visão geral. Então, as pessoas jurídicas, nós temos as associações, que não têm fins lucrativos, formadas por pessoas, certo? E tem aquele conjunto de regras, tem a Assembleia Geral, para expulsar um associado é preciso um devido procedimento legal, em que seja garantida ampla defesa e recursos, certo? A característica pessoal do associado é importante para que ele seja aceito na sociedade, na associação. Então, tudo isso aí nós já vimos logo antes, há pouco tempo atrás. E existe a união de pessoas naturais que formam as sociedades que têm fins lucrativos. Isso é o que diferencia sociedade de associação. Beleza? As sociedades podem ser empresárias ou podem ser sociedades simples. Tá joia? Esse tema é debatido com detalhes na matéria Direito Comercial ou empresarial, como é mais chamado hoje em dia, né? Direito empresarial, certo? As disposições concernentes às sociedades, às associações, aplicam-se subsidiariamente às sociedades. Beleza, professor, estou entendendo. Então, nós temos as associações, as sociedades. Agora, eu vou falar das fundações para finalizarmos esse vídeo, que já está ficando um pouco longo. As fundações, doutores, são pessoas jurídicas patrimoniais que não têm finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa. Então, como é que se cria uma fundação, professor? O fundador doa bens suficientes para a criação de uma pessoa jurídica, certo? E destinando esses bens e essa pessoa jurídica a uma finalidade específica que não pode ser lucrativa. Isso é que é uma fundação. A fundação pode ser instituída por ato interviews, por meio de escritura pública, certo? Ou por meio de testamento, né? Ou por meio de testamento, no caso de decujos, certo? Quando alguém morre, pode deixar o seu patrimônio destinado para uma fundação, para a criação de uma fundação. Exemplos de fundações nós temos a Fundação São Paulo, que mantém a PUC de São Paulo. Nós temos a Fundação Roberto Marinho, que todo mundo conhece, né? Do Grupo Globo, né? Do senhor Roberto Marinho, né? Então, fundações consistem na união de patrimônio destinada à criação de uma pessoa jurídica sem finalidade lucrativa.
ela pode ser instituída por escritura pública ou por testamento. Requisitos para a constituição de uma fundação. Primeiro, a fundação deve ter uma finalidade indicada nos seus estatutos, certo? É preciso ter uma finalidade indicada. Além disso, deve-se também indicar quais bens serão suficientes para a criação da fundação, já que a fundação é uma pessoa jurídica que é composta, que é criada a partir dos bens previstos para a sua instituição. Sua natureza consiste na disposição de certos bens em vista de determinados fins especiais. Isso aqui é uma fundação, certo? Logo, esses bens são inalienáveis depois de destinados à criação da fundação, uma vez que asseguram a concretização de objetivos colimados pelo fundador. Embora, em certos casos, comprovada a sua necessidade de venda, esta possa ser autorizada pelo juiz, né? Se por acaso for necessário vender um bem que foi destinado a uma fundação, é preciso pedir autorização judicial, devendo o Ministério Público ser ouvido, pois o Ministério Público também é quem controla e fiscaliza as atividades das fundações. Beleza? E esse bem vendido deve ser oportunamente aplicado, o produto da venda, né, na aquisição de outros bens destinados ao mesmo fim da fundação. Então, não é você vender o bem para ter um lucro e satisfazer os interesses do fundador, dos administradores da fundação. Não apenas isso. Essa venda dos bens da fundação deve ser convertida, revertida, para atender à finalidade da própria fundação. Certo? Beleza. Beleza. E agora vamos ver algumas disposições aqui do Código Civil sobre fundações. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, se o fundador destinou bens que ele queria criar uma fundação, vamos supor que eu tivesse muitos bens, quisesse criar uma fundação Arlen Andrade de Souza. Então, eu ia juntar um conjunto de bens, ia destinar à criação da fundação e fazer o estatuto dessa fundação. Mas, às vezes, os bens que eu queria fazer isso são insuficientes, são poucos para a criação da fundação. E aí, se isso ocorrer, esses bens serão incorporados a uma outra fundação que se propõe a um fim semelhante. Suponha que essa minha fundação se destinasse à educação de pessoas carentes, né? Ela não pode ter finalidade lucrativa, então criaria essa fundação, destinaria os bens para educar pessoas carentes. Se os bens forem insuficientes para a criação da constituição da fundação, eles não vão ser revertidos para mim, que era o fundador. Eles vão ser destinados para uma fundação que tenha propósito semelhante ou igual. Beleza? Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. E, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Então, não tem como você criar uma fundação e não transferir os bens para ela. Isso não é possível. Tá bom? Esse vídeo já está um pouco longo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento com vocês. E no próximo vídeo nós vamos retornar aí à continuação do estudo sobre as fundações, quem fiscaliza as fundações, quem é o órgão controlador e fiscalizador da atividade dos diretores das fundações. Tá certo? Então, bons estudos, já já a gente volta. Valeu!